Olá pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aí ao nosso conteúdo de matemática, matemática 3, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma introdução à geometria analítica, né? O que é geometria analítica, falar um pouquinho sobre plano cartesiano, relembrar na verdade, né? Porque isso já foi, imagino eu, já tenha sido visto por vocês em alguns momentos da formação aí, né? Ao final do ensino fundamental, isso é estudado. No primeiro ano do ensino médio, bastante visto também com o uso de funções, os gráficos, enfim. Então é praticamente essa aula é relembrando um pouquinho aí o conteúdo já visto anteriormente, né? Bora lá então? Bom, então assim, René Descartes, né? Você já deve ter ouvido falar de René Descartes, filósofo, matemático, físico, enfim, como a grande maioria dos pensadores da época, contemporâneos a ele, atuavam em grandes frentes, né, dos estudos, filosofia e tudo mais. Então, René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, foi um dos, como a gente costuma chamar, pai da geometria analítica, né? Dele deriva, né, o nome do plano cartesiano, plano que vocês já devem ter visto em outras aplicabilidades, né? Descartes cartesiano. Tá? Esse plano ele é responsável por representar entes da geometria, né, em forma de ou equações ou expressões, né, como a gente vai ver na sequência. A geometria analítica, então, nada mais é do que uma junção de duas grandes áreas da matemática, que são elas a geometria, elementos como, por exemplo, os que víamos estudando recentemente aí, né? Geometria plana, geometria espacial, em junção com a álgebra, né? A álgebra nada mais é do que o conjunto de equações, o conjunto de expressões, enfim, né? Então, a junção desses dois grandes grupos aí, de geometria e álgebra, formam o que a gente chama de geometria analítica, né? Que nada mais é que a representação de entes geométricos, né, de elementos da geometria, por expressões algébricas. E da mesma forma, a, a visão de expressões algébricas como elementos da geometria, como entes geométricos, né? É mais ou menos assim que a geometria analítica trabalha, né? Ora transforma álgebra em geometria, ora transforma a geometria em álgebra, e ao mesmo tempo essas duas coisas estão sempre conversando. Pierre de Fermat também, né, contemporâneo ao Descartes, né, viveu em tempos próximos ali, né, ele destaca numa frase praticamente boa parte do que a gente tem hoje como geometria analítica, né. Em geral, toda equação de duas variáveis corresponde a uma curva no plano, né. E aí ele elenca aí vários dos, complementa e elenca vários dos estudos de Descartes, né, e trabalhavam com essa estrutura, né, de geometria analítica em período contemporâneo, né? Então, assim, através da geometria analítica, é possível a gente dar uma interpretação geométrica a equações com duas variáveis, né? Não somente com duas variáveis, tá? Mas nós faremos ênfase aqui, né, mais ao estudo com duas variáveis, mas é possível e aplicável, obviamente, né, a geometria analítica no espaço tridimensional também. Bom, desta forma, né, já citado Descartes, citado também o plano cartesiano, uma das primeiras retomadas aí será sobre o plano cartesiano, né? Então, para quem não lembra, né, do que é plano cartesiano, é um plano composto por dois eixos ortogonais perpendiculares, né? Então, eles se encontram fazendo um ângulo de 90 graus, onde cada ponto, que eu estou chamando aqui de P, é indicado por um par de números ordenados, o x do P e o y do P, onde o x do P é o valor numérico sobre o qual é projetado ortogonalmente o ponto P sobre o eixo horizontal. E esse eixo horizontal também é chamado de eixo das abscissas, normalmente denominado como OX. E o YP, por sua vez, similar ao que acontece com o XP, é o valor numérico sobre o qual é projetado ortogonalmente, né, o ponto P sobre o eixo vertical, né, chamado esse eixo de eixo das ordenadas, também denominado como eixo OY, né, na maioria dos casos. Beleza?
eu já mostro no eixo daqui a pouquinho o que seria essa projeção ortogonal. Nada mais é do que o reflexo a 90 graus, né, desse ponto sobre o eixo. Ainda sobre o plano cartesiano, né, o ponto de intersecção entre os dois eixos é chamado de origem do sistema cartesiano e comumente representado pela letra O, né? Então, o ponto onde os dois eixos, né, as duas retas se encontram no plano cartesiano é chamado de origem do plano cartesiano, ok? O eixo OX, né, os pontos no eixo AX, né, no eixo das abscissas, o eixo horizontal, os pontos à direita da origem têm a abscissa positiva e os pontos à esquerda têm a abscissa negativa, né? Ou seja, no centro está o zero, à direita os números positivos em ordem crescente, à esquerda os números negativos, da direita para a esquerda, decrescente, né? Analogamente, o eixo OY, nos pontos acima da origem, né? Lembrando, o eixo AY é o eixo vertical, então acima da origem, ordenada positiva, abaixo da origem, ordenada negativa, né? A gente já vai ver isso no plano. Ainda no âmbito das definições, né, a gente tem o que a gente chama de quadrante, né? Então, um plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, né? E cada uma das 4 regiões angulares, né? Porque duas retas formam 4 ângulos entre si quando elas são concorrentes, né? No caso delas serem perpendiculares, 4 ângulos de 90, né? Então, regiões angulares em que o sistema de eixos x, o, y, que nada mais é do que o eixo AX cruzado com o eixo AY, divide o plano. E elas são numeradas a partir do primeiro quadrante, né? E no sentido anti-horário, conforme a gente vai ver na sequência. Bom, pessoal, aqui tem uma ilustração, né, do plano cartesiano que traz exatamente os elementos que a gente apresentou nos passos anteriores ali, né? Então, temos aqui de maneira distribuída de maneira horizontal um eixo, né, que nada mais é do que uma reta numerada, né? Então, o eixo que a gente também tem ele como sendo conhecido como eixo AX, que nada mais é do que o eixo das abscissas, né? Ele fica em posição horizontal normalmente, né? E temos também o eixo OY, né? Que é o eixo que fica na posição vertical, também normalmente, né? Como dito, o eixo das abscissas na sua direita temos os números positivos, à sua esquerda os números negativos. Logicamente, no centro, o ponto de encontro desses dois eixos, temos o que chamamos de origem, e é o ponto que tem abscissa zero, desculpe, e ordenada zero também. Então, aqui temos o eixo das ordenadas, né? Onde as ordenadas são organizadas de forma positivo acima e negativo abaixo. Bom, além disso, um ponto P, por exemplo esse, mas poderia estar alocado em qualquer lugar aí no plano, né? Mas, por exemplo, este ponto P, ele é identificado com duas coordenadas, né? Um par de coordenadas, né? Isso a gente está falando de um plano bidimensional, né? Então, esse plano bidimensional ele possui um par de coordenadas, sendo na seguinte ordem: primeiro o valor de x, depois o valor de y. Tá, e como é que eu encontro esses valores de x e de y? Onde o ponto P foi alocado, uma projeção ortogonal. O que é uma projeção ortogonal? Um segmento que vai ligar ao eixo OX com um ângulo de 90 graus, né? Então, traçando do ponto P um segmento de 90, que faz 90 graus com o eixo AX, aonde ele tocar o eixo AX, nós temos a coordenada XP, ou melhor, a abscissa do ponto P, que a gente vai chamar de x do ponto P, XP, ok? Da mesma forma, replicando a mesma ideia para o eixo y, né, uma projeção ortogonal, fazendo aqui um ângulo de 90 graus a partir do ponto P até encontrar o eixo AY, nós temos nesse ponto, onde ele encontra, o valor y do ponto P. Né? Então, o ponto P ele é constituído de dois valores, né, duas coordenadas, a abscissa XP e o y do ponto P. E aí a gente normalmente vai representar esse ponto da seguinte forma, né? A gente vai lá
e descreve o ponto P como sendo o ponto P que possui, né, às vezes com igual, às vezes não, que possui as coordenadas x, p, yp, né? Numericamente falando, aqui nós estamos falando do ponto P que tem coordenadas, né, às vezes com igual. Primeiro vem a coordenada do eixo x, né? Qual é a coordenada do eixo x? Menos 3. E qual é a coordenada do eixo y? Ou seja, a ordenada 4 positivo, tá? Então, o ponto P, neste caso, é o ponto menos 3 e 4. Da mesma forma, se dermos as coordenadas, encontrar um ponto no plano cartesiano se faz procurando os valores x desse ponto e y desse ponto. Sempre nessa ordem, tá? X e depois y, ok? Essa é a ordem das coordenadas. Beleza? Vamos fazer encontrar alguns pontos no plano ali que a gente já vai relembrando algumas coisas. Bom, vamos lá então. Com a intenção de relembrar um pouquinho, eu estou aqui pedindo para a gente representar esses pontos. E aí eu peço para representar o ponto A, que tem coordenadas 2 menos 3. 2 é a abscissa e menos 3 é a ordenada. Então, assim, em linhas gerais, cada um tem o seu esquema de como encontrar esses pontos, mas eu costumo dizer o seguinte: você vai primeiro na abscissa desse ponto. Nesse caso, a abscissa é 2 e 2 positivo. Então, é daqui que eu estou falando. Ah, é aqui que está o ponto A? Não, aqui é a minha referência com relação ao eixo X. E agora eu vou encontrar a minha referência com relação ao eixo Y. Com relação ao eixo Y, a minha referência é menos 3, que está aqui, né? Então, é esses dois valores aí que eu preciso interligá-los fazendo um ângulo de 90 graus, né, e encontrar as referências. Ou ainda, eu vou partir do ponto 2 e como o y é negativo, eu vou descer até encontrar o y, que é, menos 3. Né? Desculpem aí a inclinação, né? Deixa eu melhorar isso aí, para não ficar tão estranho. Não sei quanto eu vou conseguir melhorar, mas vamos lá. A inclinação aí que a gente está considerando é essa, né? E aí o ponto A, nesse caso, ele é um ponto, vai ser representado por uma bolinha aí, né? Geometricamente a gente vai fazer assim, usando a geometria analítica, tá? Ou em alguns lugares é um sinal de mais ou um X, mas aqui vai ser uma bolinha, né? Precisa fazer esse pontilhado? Não, não precisa, eu só estou tomando aqui como referência. E aí, obviamente, eu venho aqui do lado e descrevo quem é esse ponto. Nesse caso, é o ponto A. O ponto B tem as seguintes coordenadas: B, 0, 0 para x e 5 para y. Então, quer dizer, eu vou sair do ponto valendo 0, certo? Eu vou sair daqui, ó, da origem do sistema. E eu faço o quê? Nessa lógica que eu acabei de comentar, eu subo até o 5. Então, eu saio do 0 e vou subindo, né? Apoiado pelo eixo y nesse caso, até o valor 5. E aqui está o meu ponto B, ok? O B e o C trazem uma relação bem similar, mas eles são diferentes, né? Claro, são pontos diferentes, mas além de serem pontos diferentes, eles têm um conceito um pouquinho diferente. Vejam bem, tem 0 no B e tem 0 no C, sim. Mas no B o 0 é um valor para o x, né, para a abscissa, e no C o 0 é um valor para o y, para a ordenada. Então vamos tentar representar o ponto C e ver o que acontece. No ponto C, se eu seguir a mesma ideia, eu saio do x valendo menos 2. Esse x valendo menos 2 está aqui, certo? E aí, a minha referência para subir ou descer no y, né, era se ele fosse negativo ou positivo. No caso, ele é 0. Então, na verdade, eu não movimento. Eu continuo em cima do x. E aqui estará o meu ponto C. Se o ponto B e o ponto C deu algum nó na cabeça de alguém, é importante rever aí um pouquinho essa questão de conceito, tá? Então, ó, eu saio de um determinado x e caminho na vertical para o sentido do y, né? Ó, saí aqui no A, saí do 2, positivo, e caminhei na vertical no sentido do menos 3. Quando eu cheguei na altura do menos 3, eu tenho lá o ponto A. No B, eu saí do 0 no x e caminhei até o 5 na altura do y. No C, eu saí do menos 2 e caminhei 0, ou seja, eu não preciso sair do menos 2. Então, esse ponto vai ser um ponto em cima do eixo x. Em resumo,
Se eu tenho um zero no x, o ponto está em cima do eixo y. Se eu tenho um zero no y, o ponto está em cima do eixo x, tá? Continuando, os demais não têm zeros, mas trazem outros pontos em outros quadrantes, né? Eu falei dos quadrantes inicialmente, mas eu não numerei eles na representação anterior, né? Então, quadrante nada mais é do que essas quatro partes que os eixos dividem o plano. E aí a gente numera da seguinte forma, tá? Aqui eu tenho o primeiro quadrante, tá? Esse primeiro quadrante é estabelecido no positivo do x e no positivo do y, né? Então todo ponto aqui vai ter coordenada positiva para x, positiva para y, tá? E aí eu vou renumerando os demais, né? Seguindo a ordem anti-horária, tá? Rodando no sentido anti-horário. Então este quadrante aqui vai ser o segundo quadrante, tá? Então aqui eu tenho o segundo quadrante. E aqui, por sua vez, eu tenho o terceiro quadrante, né? E, para finalizar, aqui eu tenho o quarto quadrante, ok? Então são quatro quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, no sentido anti-horário, começando o primeiro quadrante é o quadrante que tem tanto o x quanto o y positivo. Se olharmos para o segundo quadrante, ele tem o x negativo e o y positivo. O terceiro quadrante tem tanto o x quanto o y negativos. E o quarto quadrante tem o x positivo, porém o y negativo, né? Então, se eu olhar aqui para esse ponto D, eu já vi que ele tem coordenadas negativa para x e negativa para y. Automaticamente eu já sei em que quadrante que ele vai parar. Ele vai parar lá no terceiro quadrante, né? Por quê? Porque ele é negativo para x e negativo para y. Vamos ver exatamente onde ele vai. Menos 3, é de lá que eu vou sair. E eu vou descer 2 unidades, porque o 2 é negativo no y, né? Então, eu vou descer até o menos 2. Aqui, aproximadamente, eu tenho meu ponto D. O ponto E, por sua vez, ele está no qual quadrante? Bom, ele tem o x negativo e o y positivo. Então, ele é um cara do segundo quadrante, tá? Então, meu ponto E, menos 1 e 4, eu vou sair do menos 1 e vou subir até o 4 positivo, ok? Então, aqui está, aproximadamente, né, o meu ponto E, tá? E por fim, aí, dos pontos para serem representados, o ponto F, né, com coordenadas 2 e 4, as duas coordenadas positivas. Então, esse ponto está no primeiro quadrante, tá? 2 e 4, eu vou sair do 2 e vou subir até a altura 4 positivo aí, né? Então, aqui eu encontro o ponto F, ok? Pessoal, relembrando, né? Então, assim, isso aqui eu acredito que todos já devem ter visto, né? Representar pontos é uma coisa que não é novidade para ninguém, mas é bom relembrar para a gente começar a engrenar na geometria analítica de forma correta, porque se eu não aprender ou se eu tiver dúvidas ainda com relação à apresentação de pontos ou vice-versa, né? Se eu der um ponto no plano cartesiano e pedir as coordenadas e vocês ainda tiverem dúvida com relação a isso, a gente não caminha em absolutamente nada na geometria analítica. Então, o primeiro passo é estar afinado aí com a questão de representação de pontos no plano cartesiano. Vai ser bastante curta essa parte, né? Mas vou deixar aí uma atividade para que vocês venham fazer e venham exercitar e relembrar esse conteúdo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.